Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 5 de setembro de 2021. A resposta dos Estados Unidos da América que são a ferramenta dominante para a agressão, principalmente contra a Ucrânia, que Putin fez, mas também pode ser usada contra outros países, são as sanções. É uma política que nos últimos anos se tornou a ferramenta dominante. As sanções têm a vantagem de não requerer alocação de orçamento, não requerer alocação de tropas, armamentos e etc. Além disso, porque a economia dos Estados Unidos é comparativamente autossuficiente, o custo das sanções tende a ser maior para os outros países mais próximos do país sancionado. Deste modo, as sanções tornaram-se a opção padrão nos conflitos estrangeiros. Inscrevam-se no canal, deem o like, caprichem no like e compartilhem com suas redes sociais. A maioria das sanções não são muito eficazes, mas substanciais. Conhecimento foi reunido sobre o que funciona. Então hoje já sabe-se o que pode funcionar, o que não pode, o que dá maior assertividade, maior positividade. As sanções devem deter, punir e, com sorte, eu diria, né? Não é que sempre vai acontecer, reverter o mau comportamento, vamos chamar assim, o mau comportamento daquela nação. A sanção é estritamente direcionada e claramente definida. As sanções são geralmente mais eficazes quando são mais assim, não são amplas, né? E que visam, por exemplo, a mudança do regime. Ou seja, se você tentar fazer sanções para mudar o regime, tira o cavalo da chuva que não vai mudar, né? Os países, ou melhor, os mais países que participam mais eficazes das sanções tendem a ser a sua economia prejudicada, certo? Finalmente, as sanções devem ser aplicadas para serem eficazes. Vamos notar aqui o seguinte, que desde a Guerra Fria, os Estados Unidos e todo o Ocidente mantiveram severas sanções tecnológicas contra a União Soviética. Em qualquer fase da União Soviética, seja com Lenin, seja com Stalin, né? Isso manteve o país tecnologicamente atrasado. E isso foi muito ruim para a União Soviética, que na realidade leia-se Rússia, porque tudo era comandado de Moscou, mesmo que o Stalin não era russo, na realidade ele representava o sistema que a maioria dominante eram pessoas moscovitas da Rússia. Desde 2012, a Rússia está sujeita a novas sanções ocidentais, por causa de sua crescente violação de acordos internacionais. Algumas foram sanções unilaterais dos Estados Unidos da América, enquanto aliados ocidentais aderiram em outras. Nenhuma das sanções foi universal ou sancionada pela Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos têm cerca de 15 sanções diferentes, programas que impactam a Rússia e também vários outros. A administração Biden ele pediu uma revisão das sanções em gerais para analisar o que seria mais eficaz e não fazer sanções que não tenham eficácia, não dêem resultados. A União Europeia seguiu o exemplo dos Estados Unidos da América após um míssil russo ter abatido um avião da Malásia em território ucraniano, onde morreram 298 civis em 2014, já no terceiro mês depois da invasão da Crimeia e da invasão de Donbass. Além de aplicar às pessoas a entidades responsáveis, as sanções incluíam sanções setoriais sobre finanças, tecnologia de petróleo e tecnologia de defesa. Isso trouxe grandes prejuízos para a Rússia, inclusive a questão das finanças, que deixou muito capital de ser aportado lá, e muitas parcerias em andamento foram canceladas. Nessa matéria que eu estou apresentando, nós nos concentramos mais em sanções financeiras que tiveram um impacto macroeconômico dominante, mantendo os recursos financeiros fora da Rússia. Em 2017, depois que o presidente Trump se tornou presidente, o Congresso dos Estados Unidos adotou a política de combate aos adversários. Note que eu disse que é o Congresso.
aos adversários americanos, através da lei de sanções, com esmagador apoio da maioria. Obrigou a administração a buscar apoio do Congresso no caso de querer suspender as sanções na ausência de um acordo da Ucrânia, mesmo porque, não sei se vocês lembram, mas o Trump não queria sancionar, ele passe a boa o relacionamento que ele tinha com o Putin, não queria fazer mais sanções contra a Rússia, mas o Congresso americano fez e ele foi obrigado a seguir essas sanções. Isso obrigou a administração a buscar apoio do Congresso no caso de querer suspender as sanções na ausência de um acordo com a Ucrânia, como já disse, mas ele não conseguiu isso, ele tentou. O objetivo era defender as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia e contra Trump. Esse foi o objetivo do Congresso, que se opôs às sanções e fazer elogios a Putin. A maioria da sessão emocionante nessa lei exigiu o desenvolvimento de um relatório nomeando oligarcas próximos a Putin. A administração supostamente preparou um relatório classificado de alta qualidade para sancionar essas figuras e empresários importantes ligados ao presidente da Rússia. A administração Trump hesitou depois disso, mas em abril de 2018 o constrangimento político tornou-se muito grande. Então sancionou os 7 principais oligarcas russos, pela primeira vez desde julho de 2014. Moscou ficou chocada e a Bolsa de Valores caiu 11% em um dia. Os Estados Unidos também impuseram sanções sobre a Rússia por crimes cibernéticos e interferência eleitoral. Isso agora mais recente com o presidente Biden. E o Departamento de Justiça abriu processos criminais contra suspeitos de culpados. Em 1991, os Estados Unidos adotaram uma lei especial, a química e a biológica, que era uma lei de controle e eliminação da guerra sobre sanções para tais violações. Foi projetado para o Iraque, que é onde foram usadas armas químicas, mas geralmente formulado em 2018 devido ao uso da Rússia de armas químicas contra o ex-oficial da inteligência Sergei Skripal, da inteligência russa, onde eles envenenaram ele com armas químicas lá no Reino Unido. Os Estados Unidos impuseram sanções à Rússia ao abrigo dessa lei. Em 2019, ele usou a lei para proibir as instituições financeiras dos Estados Unidos de participar na emissão primária de títulos soberanos, não denominados em rublos. Um segundo passo natural após o uso pela polícia secreta do Kremlin de armas químicas contra Alexei Navalny. No caso, essa polícia é a FSB, a substituta da KGB. Que sancionaria toda a emissão de dívida do governo russo. Por causa do Navalny, eles sancionaram toda a emissão da dívida do governo russo, incluindo dívida emitida em rublos, que antes não sancionava as dívidas emitidas em rublos. Alguns argumentam que o Ocidente também deve sancionar dívida secundária, proibindo as instituições ocidentais também de participarem na dívida russa. As sanções, então, elas têm tido efeitos, embora que a Rússia ela está sancionada desde 2014 em diferentes etapas. Começou com sanções mais leves e agora já com sanções mais pesadas, mas tem resistido. Ela tem resistido a um preço alto, inclusive financeiramente, economicamente, para a economia do país, sem dúvida nenhuma, que deixou de ter aporte de capital. E ela precisa desse aporte. Tanto que ela estava tentando negociar com a Angela Merkel no início do ano para que ela fizesse um lobby para destravar essas sanções. Mas ela não teve êxito, e não sei nem se tentou. Apesar de que ela é um soldado, eu sempre digo, Angela Merkel é um soldado do Putin. Ela sempre foi favorável ao Putin e mesmo quando o Ocidente era contra a construção do gasoduto pipeline ou do Nord Stream 2, ela bancou com a Alemanha e fez com o Putin isso. E agora está no final. O Biden queria sancionar de qualquer maneira, ela convenceu o Biden a não sancionar, e tampouco as empresas alemãs envolvidas. Então isso vai ser concluído. O que é nas negociações que houveram esta semana do presidente Zelensky com o Biden, o clima não foi bom por causa disso,
Então pode-se até dizer que não houve uma vitória no sentido do que o presidente Zelensky esperava, porque não vai haver sanções contra o Nord Stream 2. Mas vão existir outras sanções, como existiram expulsão de diplomatas russos e vice-versa, americanos da Rússia também. Então essa é uma arma, eu diria, nessa guerra mais barata, né? Como eu falei no início, não aloca recursos bélicos. Então ela é mais barata e traz grandes prejuízos para o país envolvido. E isso deve continuar. Então nesse nosso terceiro módulo sobre as sanções, e eles fazem de conta que não estão sentindo, mas estão sentindo muitos efeitos, tanto que estão tentando achar um meio de convencer o Ocidente, leia-se Estados Unidos da América, que é quem lidera essas sanções, a eliminar essas sanções. Mas não deve acontecer isso e as sanções continuarão. Se fosse o Trump o presidente, com certeza, se não todas, a maioria das sanções já estaria levantada. Obrigado a todos, inscrevam-se no canal, deem seu like, ajudem o canal a crescer. É importante o like, é importante a inscrição no canal. Vocês vão continuar vendo vídeos de qualidade nesse canal. Deus abençoe a todos, paz e bem.